Olá a todos, sejam bem-vindos. Apocalipse 17 e 18 fala de uma grande cidade que reinava. Havia uma cidade reinando, porque o texto diz, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A visão do escritor do livro é que havia uma cidade reinando sobre os reis da terra, enquanto ele escrevia o livro de Apocalipse. E essa cidade, nós vamos ver, vai ficar provado, que era Roma. Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra quando o livro do Apocalipse foi escrito. Um preterista, ele não gosta de ser chamado de preterista, mas ele é preterista, e ele faz parte da apologética católica romana, alegou que essa cidade é Jerusalém. E para isso, ele fez mágicas com o texto. Por exemplo, o texto diz que a cidade reina sobre os reis da terra. Para descobrir esses reis, ele alegou que esses reis são reis que governavam na Judéia. Os que não eram reis, ele transformou em reis. Então ele diz que Jerusalém era a grande cidade que reinava sobre os reis da terra de Jerusalém. Porque terra aqui, para ele, é terra de Jerusalém. Não existe uma interpretação mais absurda do que esta. Risível, cômica, mas é assim que ele interpretou o texto. E esses preteristas de plantão, eles ficam de plantão tomando conta e vigiando os evangélicos que estão refutando-os. E eles, nessa jornada incessante em apresentar Jerusalém como a grande meretriz do Apocalipse, eles acabaram esquecendo do papel de Roma dentro do contexto político apresentado no Novo Testamento. Na verdade, Roma para eles é uma cidade intrusa que vem atrapalhar seus argumentos. Agora, imaginem vocês apresentar Jerusalém como a grande cidade que reinou sobre os reis da terra nos tempos dos apóstolos, ignorando o poder imperial romano comandado pelos Césares. Agora, que cidade pode reinar sobre os reis da terra se seu rei é César, como disseram as autoridades judaicas numa ocasião, quando Jesus estava diante de Pilatos? Se o rei era César, o reino é qual? Roma. Por que a grande cidade em Apocalipse seria usada como uma metáfora para Jerusalém, mas não para Roma? É a mesma coisa que chamar Jerusalém de Roma no Apocalipse enquanto Roma ainda estava de pé. E por que chamar Jerusalém de Babilônia e deixar Roma sem codinome? É muito confuso. Isso não obedece às previsões dos profetas anteriores, de forma alguma. E isso faz com que o domínio de Babilônia a Roma se torne uma memória distante. A maioria dos comentaristas faz um movimento muito natural ao pular para Roma como a candidata mais óbvia a ser a grande prostituta, a grande cidade que reina sobre os reis da terra quando o Apocalipse foi escrito. Essa é uma verdade que não pode ser negada de forma alguma. Isso parece bastante direto. Roma seria a escolha óbvia, é lógico. Quem mais tinha domínio sobre os reis da terra? As conotações imperiais de linguagem exigem que Roma seja a cidade que reina sobre os reis da terra quando foi escrito o livro de Apocalipse. Antes da escrita do livro de Apocalipse e depois, lógico, da escrita do livro de Apocalipse, até a queda dela no quarto século. Roma. Não existe uma outra maneira e não existe possibilidades de ser Jerusalém. Por quê? Eu vou mostrar para vocês
que o texto bíblico ele prova fora do livro de Apocalipse que essa cidade que reinou sobre os reis da terra na época era Roma. E aqui é Lucas 2, versículo 1, em duas traduções diferentes. E diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Houve um decreto do rei de Roma, do imperador romano, para que todo mundo se alistasse. A outra tradução, ela é um problema sério para o preterismo. Ela diz o seguinte: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Todo o Império Romano. O que era Império Romano? Império Romano era enorme. Basta dizer que Jerusalém era uma província do Império Romano. E as terras de Israel, o Estado de Israel, pertencia ao Império Romano. Veja você quem foi se alistar. O texto de Lucas segue dizendo: e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento, e esperava um filho. Veja bem, quem obedece o decreto do rei de Roma, Nazaré da Galileia, Judéia, Belém, o povo de Israel, judeus, se levantaram em prontidão e foram se alistar em obediência a um decreto do rei de Roma. Por quê? Porque Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Aqui não está dizendo que ele decretou um censo em Roma e as pessoas foram se alistar em Tarso ou na Cilícia, mas fala de José, que foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O que o rei de Roma tem a ver com a casa e a linhagem de Davi? Há muito. Israel pertencia ao Império Romano. Por isso que é dito que ele decretou um censo em todo o Império Romano. Vamos seguir com o texto. Os judeus estavam diante do Senhor e foram testá-lo. E o texto diz o seguinte: diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhe então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Você dá a Deus o que é de Deus se você dá a César os impostos. Dai a César, pois, o que é de César. Por quê? Porque César era rei e Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Agora, veja a parte em negrito no versículo do meio, a moeda com que se paga o imposto. A tradução é da Bíblia Ave Maria. A moeda com que se paga o imposto tinha a face de César. Por quê? Presta atenção no que você vai ver a seguir. Na preparação da Páscoa, Jesus estava diante dos judeus para ser julgado, e o texto diz: era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse Pilatos aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Se o rei é César, qual é o reino? O romano. E qual é a cidade
que reinava sobre os reis da terra? Roma. É muito simples. Roma. Não se discute. Se o rei é César, o reino não é judeu, é o reino romano. Tenha um pouquinho de paciência e me acompanha nessa leitura, porque é interessante também. Paulo tinha acabado de chegar em Tessalônica. E o texto diz, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo, e, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Por quê? Porque não havia outro rei para eles. Somente César. Por quê? Porque Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra. É muito simples. Agora, se você quer dar o codinome de a grande cidade para Jerusalém, você pode. Porque tem um versículo em Apocalipse que chama Jerusalém de grande cidade. Veja, e levou-me o Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Está aí a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Você tem a grande cidade e você tem o nome Jerusalém imediatamente após. Porém, a grande cidade que reinava sobre os reis da terra, antes da descida dessa grande cidade,